E aí, estamos de volta aqui no Projeto Terra Oculta. Espero que tiveram uma ótima semana aí. Já está fazendo mais de uma semana, aliás, que eu estou aqui com vocês, né? Mas estamos de volta. E hoje eu vou dar uma continuidade de um assunto que eu estava falando aí, no programa anterior, que era sobre utilizar a nossa mente para hackear a realidade. Ou seja, muitas pessoas falam, olha, nós vivemos na Matrix, né? Vivemos uma simulação. Esse é um assunto em voga aí nos últimos 7, 8 anos, né? Aliás, mais. Nos últimos 10 anos, talvez. E aí muitas pessoas falam, mas se realmente existem seres por detrás do nosso sistema de controle que não são humanos, ou seja, existem mentes que controlam por detrás dos bastidores a nossa realidade, qual seria a serventia nossa para eles? Muitas pessoas vieram aqui no Projeto Terra Oculta e perguntaram, olha, mas se nós somos tão importantes assim, qual que é a nossa utilidade para eles? O que nós temos a oferecer? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, muitas pessoas acabam imaginando coisas que nós fizemos no passado como civilização. Por exemplo, quando o europeu conquistou a América, no começo das grandes navegações, o europeu foi buscar o quê? Foi buscar recursos naturais, minerais e outras coisas mais, ou seja, foi buscar ouro na América em suas expedições e encontrar novas terras e recursos para o velho mundo. Então, esses exploradores, na verdade, invadiram outras áreas onde se encontravam povos mais primitivos na época. E, infelizmente, tiraram vantagem dessa situação pelo simples fato de que esses povos ainda se encontravam onde? Se encontravam num nível de desenvolvimento intelectual da Idade da Pedra, principalmente na América do Sul, onde as tribos aqui nessa região da América do Sul, Brasil e Amazônia, as tribos estavam num nível inferior ainda mais com relação às tribos da América do Norte. Então, o explorador europeu cruzou os 7 mares para o quê? Explorar. E, infelizmente, ocorreram várias atrocidades nesse processo, onde grandes populações foram exterminadas totalmente nesse processo colonizador do século XVI, XVII, XVIII e assim por diante. E passando essa analogia, muitas vezes as pessoas tentam imaginar como seria uma civilização alienígena encontrando um planeta na galáxia e qual seria a utilidade para essas civilizações a viagem interestelar, por exemplo. Muitos pesquisadores imaginaram, inclusive Stephen Hawking, né, que poderia haver civilizações com um desenvolvimento tecnológico avançadíssimo, mas um desenvolvimento intelectual não tão avançado assim. Inclusive, há uns dias atrás, Stephen Hawking, antes de falecer, acho que uns dois anos atrás, né, ele comentou que seria muito interessante nós pararmos de enviar ondas de rádio para o espaço na busca de ETs. Mas por que isso? Porque ele temia que poderíamos encontrar uma civilização no universo não tão amistosa assim, mas com um grande desenvolvimento tecnológico. E tecnologia não é sinônimo de ética e moral. E aí muitas pessoas vieram aqui nos últimos anos do próprio Projeto Terra Oculta questionar essa questão, que se realmente nós já fomos invadidos de uma maneira indireta, vamos assim dizer, como isso se deu, qual a nossa utilidade, e se somos uma civilização assim não tão avançada tecnologicamente, por que haveria essa necessidade, essa preocupação muito grande com o ser humano com relação a esses seres e nós? Essa é a grande questão. E o Projeto Terra Oculta aqui, muitas vezes para aqui para fazer certas conjecturas também. E a gente passa a fazer o quê? Filosofia em cima do assunto. E pensando-se nesse assunto, se nós imaginarmos
qual a serventia nossa para uma civilização que estaria já aqui? Quando eu falo que está aqui, quem não acompanha muito o projeto Terra Oculta realmente não sabe o que eu estou falando. Mas a gente vai dar uma apanhada geral para a gente dar um gancho nesse assunto, para as pessoas entenderem aonde eu quero chegar e eu estou falando sobre o quê. Vocês já imaginaram que realmente nos últimos 12 mil anos a presença alienígena já está aqui entre nós, andando entre nós? E vocês já imaginaram que talvez dentro desse sistema de controle, como já foi falado no projeto Terra Oculta, os mesmos não queiram aparecer? No passado, se nós observarmos antigos manuscritos, inclusive a própria Bíblia, você vai ver que eles andaram entre nós. Ou os próprios antigos já diziam, os deuses caminhavam entre nós. Literalmente à luz do dia e na cara dura. Mas por que isso deixou de ser um fato? E eles passaram a agir agora no anonimato de uma maneira indireta. E qual essa maneira? Durante os últimos anos, o projeto Terra Oculta verificou que essa maneira é uma maneira subliminar, uma maneira mental. Nós vivemos hoje em dia num sistema de controle onde tudo é controlado através do quê? Da mente, do inconsciente coletivo. Para quem não acompanha o projeto, aqui no projeto já comentamos muito sobre o que nós chamamos de inteligência artificial. Inteligência artificial seria uma consciência, uma superconsciência que atua no planeta Terra, por detrás do sistema de controle e que se utiliza o inconsciente coletivo como uma plataforma para existir. No filme Matrix, nós não temos a inteligência artificial como sendo um programa que se utiliza de uma plataforma baseada em hardware. No caso da inteligência artificial, ou o projeto Terra Oculta por bem acabou chamando de inteligência artificial, simplesmente por uma questão de semântica, nós temos essa inteligência baseada então, como nós já falamos, no inconsciente coletivo. E como isso funcionaria e como isso foi detectado dentro do projeto ao longo de 30 anos. Se nós observarmos vários fenômenos que ocorrem ao redor do mundo, fenômenos esses muitas vezes tidos como paranormal, mas que na verdade não são paranormal, porque são tão normais como os fenômenos físicos que nós temos, mas que advêm de outras realidades fora do nosso mundo físico, nós veremos que esses fenômenos realmente nos dizem muita coisa de uma maneira indireta. Primeiro, que existe um controle, sim, existe. Principalmente quando nós tentamos a comunicação com essa realidade por detrás do véu. Nós verificaremos o quê? Que quando o homem, ao longo da sua história, tentou comunicar com espíritos, alienígenas e outras coisas mais, verificou-se que existe, sim, uma espécie de censura entre essas realidades e nós, de maneira que o sistema de controle nunca é revelado para a raça humana de maneira alguma. Isso já é um ponto. E se isso é uma verdade, o planeta seria uma prisão? Sim, se nós pensarmos dessa maneira, o nosso livre-arbítrio é limitado ao que nós vemos, e o que nós sentimos, e o que nós percebemos e o que nós acreditamos. Quando nós nascemos, nós entramos dentro de vários sistemas de controles. E esses sistemas de controle são baseados em sistemas de crença. E esses sistemas de crença limitam a mente humana a um ambiente muito fechado aqui no planeta Terra. E essa prisão não é algo que as pessoas esperam, como os exploradores no século XVI o fizeram com muitos povos indígenas. Não é uma prisão baseada em paredes e grades, mas uma prisão de cunho mental. E quando se fala em mente, nós temos que sempre imaginar que, primeiro, como já foi muitas vezes comentado aqui no projeto Terra Oculta, a mente, nós não sabemos o que é, mas nós também sabemos o que ela não é, ou seja, ela não é matéria, e não sendo matéria, a mente não pode sofrer a ação do tempo. Mas o que muitas vezes ocorre é o quê? Quando nós passamos a existir entre uma realidade e outra, nós perdemos o quê? Memória, como já foi dito aqui. E essa perda de memória mascara a nossa percepção quanto à existência dessas outras realidades.
cada realidade estaria numa linha temporal ou num tempo diferente, estando cada mundo desse em uma espécie de descoerência quântica. E dessa maneira, se existem raças ou mentes superiores a nós, que são mestres no tempo e na matéria, e são mestres em utilizar o inconsciente coletivo como uma ferramenta para eles viajarem de uma dimensão para outra, então isso nos dá uma indicação ou uma dica do que nós somos para eles. Muitas pessoas, com o filme Matrix, imaginaram como no filme que nós somos apenas energia, que a alma humana é energia. Mas nós somos muito mais que isso. Imagine uma civilização que atingiu um nível tecnológico mental onde ela consegue manipular a matéria e por sua vez o tempo. Porque na verdade a matéria ela existe dentro de um tempo. Ou seja, o tempo e a matéria são algo que estão atrelados um ao outro. Se a mente não é matéria, obviamente que a mente pode se focar ou se manifestar em qualquer realidade ou em qualquer linha temporal. E nesses saltos e nessas viagens, se você tivesse um ser de uma civilização avançada como um viajante do tempo interdimensional ou um viajante entre realidades, ele teria que se situar entre uma realidade e outra. E para isso ser feito, ele teria que saber realmente em que linha temporal que ele se encontra. Mas isso pode ser feito de que maneira? Se você pensar bem, se eu sou um viajante do tempo, o tempo em si, como é contado aqui, não diz nada para um ser desse nível. E ele tem que se utilizar de outros referenciais. Um grande referencial seria a própria mente, se focando em diversas realidades. Mas aí as pessoas perguntam, mas como isso pode ser feito? Lembra que no projeto a gente comentou que a gente tem a mente fragmentada e que faz parte, a nossa essência, ou cada parte nossa, faz parte de um eu superior, ou uma super-alma, ou um super-eu, super-ego, um eu que está além de todas essas realidades. Então, imaginando isso, obviamente que esse eu se fragmentando num experimento para você investigar ou explorar outras realidades seria algo de grande vantagem. Por quê? Porque a mente desse eu superior, se fosse controlada por algo em uma outra realidade, esse controle usaria cada personalidade nossa manifestada em cada realidade paralela como se fosse uma sonda, como se fosse uma sonda mental ou uma espécie de visualização mental de todas essas realidades ao mesmo tempo, criando dessa maneira um mapa excelente para você verificar não só a existência das realidades, mas se orientar durante essa locomoção entre uma realidade e outra. E isso seria como se fosse um mapa mental que esses seres se utilizam através do inconsciente coletivo de 7 bilhões de pessoas para se orientarem e navegarem entre uma realidade e outra. E o mais interessante de tudo isso que a existência física de civilizações entre planetas habitados como a Terra poderia ser até algo criado por eles justamente para, ao você colonizar um planeta com seres encarnados e físicos como nós, você teria um controle maior de maneira que você conseguisse acessar mentalmente esses entrepostos ao longo do universo, não só no nosso universo, como em outros universos paralelos, de maneira instantânea, porque a mente ela acessa as realidades e as coisas instantaneamente. Por quê? Porque a mente, não sendo matéria, o espaço em si, ou o tempo, não dizem nada para a mesma. Tanto que, como já foi comentado aqui no projeto Terra Oculta, pessoas que têm problema de esquizofrenia, por exemplo, elas não conseguem se situar em um tempo linear. Por quê? Porque elas estão mais do outro lado, ou estão mais ligadas à essência da própria consciência do que a essência ou o instrumento que nós usamos para nós nos manifestarmos nessa realidade, que é o próprio cérebro. Então, isso prova que, primeiro, a consciência está acima do tempo, como já foi dito,
E que quando você tem uma pessoa que sofre de um problema de esquizofrenia, você percebe que ela tem muita dificuldade de lidar com o tempo. Ela muitas vezes fica mais atuando no passado, que é a grande maioria, e coisas que já passaram, como se fossem coisas que estão ocorrendo agora, no agora. E isso é muito interessante, porque isso demonstra o quê? Essa capacidade da consciência interagir com várias coisas que já ocorreram, vão ainda ocorrer dentro de outras realidades. E esses seres sabem muito bem manipular a mente humana, não só a humana, a mente em geral, espalhada na galáxia de vários seres, em que vários planetas são controlados, de maneira que eles conseguem visualizar realmente todo o seu domínio, não somente nesse universo físico que nós temos, mas em outros universos paralelos, que, como já vimos, a realidade maior é uma realidade fractal, que se repete, como aquele famoso efeito Drost, que nós já comentamos aqui. Então, o que seria a nossa utilidade? Seria uma utilidade mental, primeiramente mental, de maneira que eles se utilizam da mente humana para você hackear a própria realidade e você viajar entre uma realidade e outra de uma maneira instantânea. E aí muitas pessoas podem se perguntar, mas eles não poderiam fazer isso com a própria mente deles? Sim, poderiam. Quem sabe a super alma ou super eu não seriam eles em algum lugar, em alguma realidade, alguma situação, experimentando mentalmente essa fragmentação, de maneira que eles pudessem mandar sondas mentais a várias realidades ao mesmo tempo, em várias épocas, em vários lugares, tentando entender essa realidade maior fractal que ainda nós não chegamos oficialmente a entender pela ciência, essa situação desse mundo em que nós nos encontramos e a situação nossa mesmo dentro desse quebra-cabeça aí, que já dura milênios, correlacionado com as famosas perguntas que nós nos fazemos todos os dias: o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos após a morte do corpo físico. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aí e a gente se vê aí na próxima semana aí, com mais um outro programa do Projeto Terra Oculta. Então, uma boa semana para vocês. Até mais, gente.